Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso momento de oração com uma reflexão pautada na palavra do Senhor, dessa vez no Salmo de número 11, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Eu gostaria que, nessa breve palavra, nós pensássemos em duas coisas que estão relacionadas, que é a questão da confiança e a questão da imutabilidade. Para nós termos confiança na nossa vida, nós precisamos crer e colocar, depositar essa confiança em pessoas ou em coisas que a gente entenda que não muda. Dá um exemplo. Imaginem os irmãos que loucura não seria para os matemáticos se a regra dos números não fosse imutável. Por exemplo, veja, quando alguém diz, ou um matemático diz 4 multiplicado por 5 dá 20. Isso a gente sabe que o resultado dessa multiplicação, ele é o mesmo hoje, ele foi sempre o mesmo lá no passado e vai ser sempre o mesmo no futuro. Que loucura não seria se a gente ficasse na dúvida e sempre na incerteza de que 4 vezes 5 hoje seria 20 o resultado. Amanhã não, amanhã seria 21. Não, lá atrás, 15 dias atrás, talvez 15. Mas nós temos a confiança no fato de que esse vai ser sempre o resultado, porque a relação entre esses números é imutável. Nós temos confiança nisso. E toda a matemática se pauta nisso. Imaginem também como não seria infeliz a nossa vida se nós não confiássemos em determinadas coisas. Um outro exemplo, a perturbação que não seria a nossa vida se nós não tivéssemos a confiança de que os fundamentos da nossa casa sustentam toda aquela estrutura. Nós simplesmente não teríamos paz, nós não conseguiríamos dormir se ficássemos pensando, será que a casa vai cair? Será que durante o nosso sono, no meio da noite, essa estrutura não vai desabar? Se nós não confiarmos no fato de que aquela estrutura não vai mudar e ela permanece sustentando toda a estrutura da casa, nós não teríamos paz para viver dentro das nossas casas. Então, na nossa vida, nós precisamos, nós carecemos, nós necessitamos ter a certeza que determinadas coisas não mudam, para nós continuarmos vivendo relativamente tranquilos. Nós precisamos confiar nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a nossa vida ela pode mudar totalmente de uma hora para outra. Nós temos essa certeza de que há sempre essa possibilidade, infelizmente, de que a vida pode sofrer mudanças repentinas. E o que o salmista, no caso aqui é Davi, o que o rei Davi põe nessas palavras do Salmo de número 11, no início, é justamente isso. Né? Há uma situação em que ímpios estão tramando contra ele, ímpios estão tentando armar alguma situação para prejudicá-lo. Então é como se fosse, estava tudo bem e de repente agora ele se encontra nessa situação de que há pessoas querendo passá-lo para trás, querendo pegá-lo em uma armadilha. Então ele diz e questiona, por que vocês dizem isso? No fato de que quando ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração, o conselho de muitos para Davi seria, como ele falando, para a sua alma, né? Por que dizeis a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Ou seja, escapa, foge, corre. Mas aí é que Davi entra nessa questão da imutabilidade de Deus.
da imutabilidade de Deus. Ele diz: o meu refúgio é o Senhor. É no Senhor que eu me refugio. E por que nós podemos ter, a exemplo de Davi, essa confiança no nosso relacionamento com Deus? Porque nós oramos a Deus. Porque nós dirigimos a Ele as nossas orações, normalmente daquelas situações em que nós mais padecemos, mais sofremos, e confiamos que Deus vai ouvir as nossas orações e que Deus vai responder às nossas necessidades. Quando nós estamos angustiados, ansiosos, por que confiar em Deus nessas mudanças que a vida pode trazer? Então, Davi aqui, ele aponta para essa realidade. O meu refúgio está em Deus, porque Deus não muda. Davi sabia muito bem onde encontrar o Senhor. No versículo 4, ele diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Davi sabia perfeitamente onde estava o seu Deus. Que nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de perigo, ele podia encontrar refúgio no seu Deus, porque Deus não muda. Nos relacionamentos humanos, infelizmente, a situação é de que há sempre uma possibilidade de que as pessoas mudem o seu procedimento em relação a nós, que as pessoas mudem o seu comportamento, as pessoas mudem a sua maneira de pensar, mas em Deus nós não vamos encontrar isso. O mesmo Deus a quem nós servimos, ele é a mesma pessoa desde lá, toda a eternidade. Ele é o mesmo hoje e ele sempre vai continuar sendo o mesmo Deus. Ele não muda. Por isso é que nos traz segurança. Há diversos personagens bíblicos que nós podemos encontrar o exemplo de como coisas aconteceram repentinamente nas suas vidas, as suas vidas mudaram completamente da noite para o dia. Nós podemos pegar como exemplo José. José, de repente, estava no meio da sua família, com seus pais, os irmãos, e de uma hora para outra os seus irmãos tramaram contra ele, pegaram e venderam como escravo para o Egito. Então, um adolescente saindo de casa, sendo retirado de casa dessa forma tão abrupta. E agora, completamente sozinho na terra do Egito. Uma reviravolta na sua vida. Outro personagem que a gente pode encontrar também como tendo experimentado uma reviravolta imensa no seu viver, Moisés. Moisés, criado como filho de Faraó, acostumado com todo o luxo ali no palácio do Faraó, de repente se envolve numa situação em que mata o egípcio e, por conta disso, precisa fugir. Agora vai viver no meio do deserto como um pastor. O antigo filho de criação do faraó, vivendo agora no meio do deserto como um simples pastor. Daniel também. Daniel, outro personagem que testemunhou, experimentou uma mudança repentina na sua vida. Estava em Jerusalém, testemunha toda a destruição causada pelos babilônicos e é levado como cativo lá para a Babilônia. Também um jovem, um adolescente, e chega a experimentar uma mudança tão radical no seu viver. Esses três personagens poderiam muito bem questionar, assim como aquelas pessoas que estavam aconselhando Davi. Foge, assim como o pássaro vai para o seu monte, escapa. Então é como se estivesse dizendo: olha, não se atente para Deus e vá embora. Confie em si mesmo, em outras palavras. Esses três personagens poderiam ter pensado a mesma coisa. Onde é que está Deus agora? Sendo vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, sozinho agora na casa do seu sogro, no caso de Moisés, no meio do deserto como um mero pastor. E Daniel, numa sociedade, numa cidade, numa região completamente diferente daquela que ele estava acostumado. Todos eles poderiam ter perguntado: onde estaria Deus? O que estaria Deus fazendo diante de uma situação tão difícil pela qual cada um deles passava? Mas os três vão dar mostras de que, assim como Davi, tinham Deus como refúgio. Por quê? Porque eles sabiam plenamente de que Deus não mudava.
de que se Deus estava cuidando deles até aquele momento, continuaria cuidando. De que se Deus os amava até aquele momento, Deus continuaria amando-os da mesma forma. Porque simplesmente Deus não muda. E é isso que nos traz a confiança no Senhor. Aí você vê José, supera toda dificuldade, se torna o segundo homem em importância no Egito, abaixo apenas do faraó. Moisés, de que fugitivo, um pastor no meio do deserto, vai se tornar líder de uma nação. E Daniel, da mesma forma, muito parecido com o caso de José, onde ele está, ele se torna uma autoridade, uma pessoa respeitada por aqueles com os quais ele convivia. Deus mudou a sorte desses três personagens. Por quê? Porque Deus continuava sendo o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Daniel. E era nisso que ele se confiava. Davi aqui vai abrir o salmo dizendo isso: no Senhor eu me refugio, porque eu sei onde ele está, eu sei o que ele está fazendo, o seu trono está nos céus e Deus ali governa e ele não muda. Nada vai fazer com que Deus mude os seus planos, nada vai fazer com que Deus mude a sua maneira de agir em relação a cada um de nós. E é nisso que nós nos confiamos. É por isso que o mesmo Davi, no Salmo 37, versículo 5, ele recomenda: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É essa a recomendação que a palavra do Senhor nos traz hoje. Continuemos confiando no Senhor, porque o Senhor não muda. Continuemos confiando em Deus, porque Ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso que está conduzindo a história da humanidade para aquela culminância do plano que Ele tem para cada um de nós. Confiança no Senhor. E nos lembremos também das palavras do escritor aos Hebreus, quando diz que Jesus é o mesmo. Ontem é o mesmo, hoje e será o mesmo eternamente. É nisso que nós depositamos a nossa confiança. Deus, o Deus a quem nós servimos, ele é o mesmo de toda a história, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo daqui para frente. Confiança em Deus. Descansemos em Deus. E que Deus assim nos abençoe.